Olá, crianças, bom dia. E aí, como é que vocês estão? Acordaram bem, dispostos, animados? Já tomaram banho, escovaram os dentinhos, tomaram café? Estão aí ansiosos pelo nosso terceiro dia de avaliações? Sim ou não? Hoje nós iremos responder a avaliação de ciências. Mas antes de vocês começarem a responder, eu vou enviar aqui a revisão do texto, tá certo? Vou ler com vocês e quero que vocês acompanhem para que fique tudo bem claro e que vocês consigam fazer uma boa avaliação, consigam responder tudo sem nenhuma dúvida, tá certo? Porque eu não esqueci de vocês, ou vocês pensaram que eu tinha esquecido? Claro que não! Estou aqui ligadinho em todos, verificando tudo. Não estou enviando a frequência no grupo, dizendo quem fez, quem não fez, porque eu quero ver essas provas ali, na escola. Quero corrigir todas. Estou super curioso para ver como é que estão essas avaliações. Então, por isso que eu não estou fazendo a frequência, mas eu estou olhando tudo, observando quem está respondendo, quem não, quem é que está acertando muito, quem é que está errando muito. Minha gente, pelo amor de Deus, respondam essas avaliações com muita atenção. Por favor, confio muito em vocês e sei que são todos muito inteligentes, tá certo? Então vamos deixar de conversa e vamos aqui, ler a revisão de ciências, tá certo? Vamos lá. Acompanhando aí o texto, peguem o caderno, por favor. Vamos lá. Ali no início do texto. De acordo com o tipo de alimentação, os animais podem ser carnívoros, que se alimentam de carne, herbívoros, que se alimentam de vegetais, ou onívoros, que comem carne e vegetais, né? Então, os animais podem se alimentar de diversas maneiras. Quando eles se alimentam somente de carne, são chamados de carnívoros. Quando eles se alimentam apenas de vegetais, eles são herbívoros. E quando eles comem de tudo, eles são chamados de onívoros, certo? Não esqueçam, entre os animais carnívoros, nós temos um predador, que é aquele que come, e nós temos uma presa, que é o animalzinho que vai servir de alimento para o predador, tá certo? Outra coisa, a maioria dos insetos são herbívoros, porque eles se alimentam das folhinhas, tá certo? Mas também existem outros animais herbívoros que se alimentam de outras partes específicas das plantas. Por exemplo, existem animais herbívoros que se alimentam apenas das folhas, como a maioria dos insetos, que eu já falei, e também os ursos pandas e as girafas, certo? Existem outros animais que têm preferência pelos frutos. Isso, se alimentam apenas dos frutos, como algumas espécies de morcego, pois é. E também os macacos, que comem bananas, viram? Tem também outros animaizinhos que têm interesse pelas raízes, como o coelho que gosta de cenoura, e a cenoura é uma raiz, tá certo? Pronto. E os animais onívoros, como nós, seres humanos, que se alimentam de tudo, porcos também. Beleza? Vamos lá, continuando o texto. Os recursos naturais são elementos criados pela natureza, como a água, o solo, o ar e a luz solar. Isso são recursos naturais, porque vêm da natureza, certo? Existem recursos naturais renováveis que podem se formar diariamente e não se esgotam facilmente. E também existem recursos naturais não renováveis, que podem se esgotar e, se esgotando,
demoram milhões de anos para se formarem novamente. Por exemplo, a luz solar é um recurso natural renovável. Todos os dias nós temos a luz do sol na natureza, certo? Então, a luz solar é um exemplo de recurso natural renovável. Mas o petróleo, que é outro recurso natural, ele é não renovável. Ele pode se esgotar, pode se acabar na natureza e, se acabando, ele pode demorar milhões e milhões de anos para se formar novamente. Vejam, o petróleo que a gente utiliza hoje, ele começou a ser formado lá na época dos dinossauros. Vejam quantos bilhões de anos se passaram para esse petróleo se formar e a gente utilizar ele nos dias de hoje. Viram? A água é um recurso natural renovável. Todos os dias a água está se renovando na natureza. Porém, mesmo que a água seja um recurso natural renovável, nós precisamos ter muito cuidado com ela, não poluir os rios, preservá-la, diminuindo o desperdício, porque ela pode diminuir a quantidade. E diminuindo a quantidade na natureza de água, né? Todos nós iremos sofrer. A natureza, os animais e as pessoas. Tá certo? Então, por isso que nós precisamos cuidar muito bem da água, apesar de ela ser renovável. Combinado? Vamos lá, continuando o texto. Os materiais artificiais são aqueles produzidos pelo ser humano. Pronto. Nós temos os recursos naturais, que são produzidos pela natureza, e temos os recursos artificiais, que não estão na natureza, por isso eles são fabricados pelos seres humanos, como por exemplo, o isopor, o vidro e o plástico. Tá certo? Então, isopor, vidro e plástico são recursos artificiais, porque são fabricados, produzidos pelo ser humano, certo? E os materiais têm algumas propriedades. Quais são essas propriedades? Primeiro, densidade é a relação entre a massa de um material e o volume que ele ocupa. Exemplo, 1 quilo de papel é menos denso do que 1 quilo de chumbo. Então, densidade é aquela propriedade que relaciona a massa, que é o peso, e o volume, que é a quantidade. E aí eu citei até aquele exemplo. O ferro é muito mais denso do que o algodão. O algodão é menos denso. Por quê? Eu posso ter 1 quilo de ferro numa barra pequena e para eu conseguir 1 quilo de algodão, eu tenho que juntar muito algodão. Isso porque o algodão é menos denso. Então, vejam aí o que é a propriedade da densidade. Essa característica de alguns materiais serem mais pesados, num volume menor, e outros materiais serem menos pesados. E para conseguir serem bem pesados, muito pesados, precisam se apresentar numa quantidade, num volume muito grande, como é o caso do algodão. A outra propriedade dos materiais é a resistência ou tenacidade. E o que é isso? Um material resistente ou tenaz não se quebra facilmente. Exemplo, uma barra de ferro é mais resistente do que uma barra de madeira. Então vejam, resistência ou tenacidade é essa propriedade que está falando dessa capacidade dos materiais não se quebrarem facilmente. Eles são resistentes, certo? Uma barra de ferro é mais resistente do que uma barra de madeira, certo? É mais difícil de quebrar uma barra de ferro. Elasticidade
é a propriedade dos materiais elásticos que eles podem voltar ao normal depois de esticados. Por exemplo, uma liga de borracha. Então, elasticidade é essa propriedade que alguns materiais têm de serem esticados, puxados de um lado para o outro e eles são deformados, porém depois eles voltam ao seu estado original. Eles são elásticos, né? Como uma liga de borracha, tá certo? Magnetismo. Os materiais magnéticos são atraídos pelo ímã, como por exemplo o ferro. Então, alguns materiais podem ser atraídos pelo ímã. Na maioria das vezes são os metais que são atraídos pelo ímã. Isso porque os metais têm essa propriedade do magnetismo. Quando a gente encosta um ímã, eles são atraídos, puxados pelo ímã. Certo? Depois nós temos dureza. Quanto maior é a dureza de um material, mais difícil é riscar em sua superfície. Então, vejam, eu dei até o exemplo de uma folha de papel, ela é mole, ela não tem em si essa propriedade da dureza, por isso que é tão fácil riscar no papel. Mas é muito difícil riscar no vidro, porque o vidro é duro, na pedra é difícil de riscar, numa barra de ferro também, porque é dura. Então, isso é a propriedade da dureza. Quanto mais os materiais forem duros, mais difícil será riscar em sua superfície. A outra propriedade que nós vimos foi a condutibilidade elétrica, que é a capacidade de conduzir energia elétrica. Por exemplo, o cobre passa energia facilmente, ou seja, condutibilidade elétrica é a capacidade que alguns materiais têm de conduzirem, ou seja, de passarem energia. Os fios de energia são feitos de cobre, e aí o cobre é o material que conduz a eletricidade com muita facilidade. Por exemplo, eu tenho ali a empresa de energia que é bem distante da minha casa e mesmo assim ela manda energia de lá para cá, para a minha casa, utilizando os fios de energia. Quem é que traz essa energia? São esses fios de cobre, porque os fios de cobre são bons condutores elétricos, conduzem com muita facilidade, muita rapidez, tá certo? Passam energia, Conduzir é passar energia. Condutibilidade térmica, a última propriedade, é a capacidade de conduzir calor. Por exemplo, o alumínio conduz calor facilmente. Então, vejam, condutibilidade elétrica, a capacidade de passar energia. Condutibilidade térmica, que é essa propriedade aí agora, é a capacidade dos materiais conduzirem, passarem calor. Como, por exemplo, uma panela de alumínio. Ela esquenta o alimento muito rapidamente, facilmente também, e aí o alimento fica cozido muito mais rápido, certo? Porque o alumínio tem essa propriedade da condutibilidade térmica. Por último, toda matéria possui átomos. Os átomos, que são partículas bem pequenas, que a gente não consegue enxergar, e nem mesmo os cientistas também conseguem. E essas partículas tão pequenas têm cargas elétricas. Cargas elétricas que podem ser positivas e negativas. Quando os átomos ficam agitados, eles podem formar energia. Então, lembra daquela experiência que a gente fez com a bexiga que a gente esfregou no cabelo? Então, dentro da bexiga nós tínhamos átomos, vários átomos, e nós agitamos eles, E aí, quando a gente agita, as partículas positivas e negativas, que são os átomos, ficam lá se movimentando, a quantidade aumenta de átomos e aí o que acontece? Produz energia, tá certo? Então, é só isso que a gente vai ver na revisão para poder responder essa avaliação com muita tranquilidade, tá certo? Então, vamos lá. Todo mundo respondendo tranquilamente.
e depois respondendo também, o gabarito e mandando para mim a foto das questões respondidas e do gabarito, tudo junto, tá certo?